Idelete de Bourges, esposa de João Calvino. A esposa de Calvino é uma figura quase desconhecida, mas muito interessante e digna de um lugar de grande destaque entre as mulheres da Igreja Reformada. Calvino não pensou em casamento até os 30 anos de idade, quando veio, em 1539, a Estrasburgo. Foi ali que ele gozou de um pouco mais de tempo para considerar esta importante questão. Os seus amigos também o encorajaram para que se casasse. Na realidade, os seus bem-intencionados amigos tinham se preocupado com esse assunto muito antes dele próprio, visto que o tempo passava e ele continuava solteiro. Assim, desejando ele livrar-se das preocupações mais triviais da vida, a fim de poder dedicar-se mais plenamente ao trabalho do Senhor, começou a procurar pela pessoa mais adequada para ser sua esposa. Ou melhor, deixou que os seus amigos procurassem em seu lugar, pois cogitou que eles saberiam escolher melhor do que ele próprio. Contudo, reservou para si a decisão final quanto à questão. A maior dificuldade que Calvino experimentou foi com relação às qualidades morais da pessoa com quem casaria. Sua preocupação ia além da mera beleza de rosto ou de forma física. Ele buscava por verdadeira beleza de alma. Ele diz que desejava uma esposa que fosse gentil, pura, modesta, econômica, paciente, e para quem o cuidado do seu esposo fosse a questão principal. Provavelmente, devido à sua debilitada saúde, ele sentia necessidade especial do último requisito mencionado. É evidente que ele tinha um elevado ideal da esposa que desejava. De fato, tem sido dito que o seu casamento não foi tanto de coração quanto foi de intelecto, e que foi realizado não apaixonadamente, e sim mais como uma questão de necessidade. É por isso que muitos o têm considerado como um esposo frio, embora gentil. E isso pode parecer, em algum sentido, natural para alguém como Calvino, que era tão eminentemente intelectual. Mas D'Aubigné, o grande historiador da Reforma, o defende dizendo: esse fato me parece duvidoso, pois uma vez casado, ele demonstrou uma genuína afeição pela sua esposa. Havia no seu casamento, cremos, um enorme intelecto e um gênio sublime, mas também aquele amor familiar, juntamente com as afeições do coração que completam o homem. Estes altos ideais de Calvino só revelam o quão elevado deve ter sido o caráter de Idelete de Bourges, Van Buren, para ter sido capaz de preenchê-los. Quando Calvino já estava prestes a desistir de continuar procurando por uma esposa, Bucer chamou a sua atenção para Idelete, visto que Bucer a conhecia por sua piedade, sua atenta delicadeza e ternura, e poder de alto sacrifício como esposa, viúva e mãe. Aparentemente, porém, ela estava vivendo de forma tão reclusa, que ele não chegou a cogitar no seu nome. No entanto, com o passar do tempo, veio a notar a sua crença profundamente estabelecida e sua devota afeição e coragem cristã, as quais a haviam feito desistir de tudo pela sua fé. Foi então que Calvino a pediu em casamento, e ela aceitou. O casamento ocorreu em 1º de agosto de 1540. Ele chamou Idelete de a excelente companheira da sua vida, e sempre fiel assistente do seu ministério. Ele acreditava no que a Bíblia diz: aquele que acha uma esposa, ache bem, e alcançou a benevolência do Senhor. D'Aubigné chama a atenção para o fato de que o motivo pelo qual nós sabemos tão pouco sobre ela, menos do que sabemos sobre a esposa de Lutero, por exemplo, é porque Calvino escreveu bem menos sobre ela. E ao que parece, ele fez isso propositadamente, pois o que mais apreciava em seu coração com relação a Idelete era sua modéstia. Ele, portanto, tinha um senso tão forte do que é adequado, que não a expôs em suas cartas ou em seu trabalho mais do que ela mesma permitiu. Para ele, tudo era tão governado pela preocupação com a obra de Cristo, que todos os seus interesses privados e domésticos ficavam eclipsados. Por esta razão é que ele escreveu menos sobre sua esposa do que Lutero e, portanto, infelizmente para nós, sabemos tão pouco sobre ela. Mas até mesmo este silêncio já é, em si próprio, um belo tributo ao seu caráter. Pouco depois do seu casamento, ele teve que deixá-la para participar de algumas reuniões. Ele havia sido intimado a comparecer às conferências em Agenau e Worms para prestar contas de questões políticas.
Desse modo, deixou Idelete em Estrasburgo, aos cuidados do seu irmão Antoine, e de uma família chamada Richebourg, cujos filhos haviam sido seus alunos. Mal tinha ele partido quando uma terrível peste rompeu em Estrasburgo. Mas o seu senso de dever para com a causa protestante, que estava sendo ameaçada nessas conferências, era mais forte que o seu dever para com a família, e ele não pôde voltar logo para casa. Nesse ínterim, a peste se alastrou violentamente. Calvino, em agonia, ansiava por receber notícias da família, temendo o pior com relação à sua esposa. Ele escreveu a um amigo: dia e noite eu tenho minha esposa como que diante de meus olhos, sabendo que ela se encontra exposta a tantos perigos sem ajuda ou conselho, porque o seu esposo está fora. Preciso fazer um grande esforço para resistir à minha pesarosa ansiedade. Eu tenho recorrido à oração e à santa meditação. E as suas orações foram ouvidas, pois a vida de Idelete foi poupada, e ela pôde recebê-lo em sua volta a Estrasburgo. Quando Calvino foi chamado novamente a Genebra, ele a deixou em Estrasburgo. O Conselho de Genebra enviou, posteriormente, 3 cavalos e uma carruagem para buscá-la, juntamente com o restante da família e os seus pertences. Eles escolheram, para Calvino e sua esposa, uma casa com jardim. Ali ela revelou as mesmas belas características de uma esposa fiel. Era extremamente dedicada ao seu marido. Como ele era naturalmente fraco e doente, ela o assistia ao lado da sua cama em sua doença, e o encorajava em momentos de fraqueza e depressão. Assim, ela o confortava grandemente em meio aos tremendos fardos dos seus labores. Sem dúvida, nós devemos muito da abundância e da clareza dos pensamentos de Calvino ao gentil e fiel ministério de Idelete em casa. Muitas vezes ela cuidava dele ao lado do seu leito à noite, apoiando a sua cabeça cansada, pois ele sofria de terríveis dores de cabeça. Nas suas horas mais tristes, quando notícias adversas chegavam, ela fortalecia e consolava. Quando os rebeldes se enfureciam nas ruas, levantando a voz contra os ministros de Genebra, ela se retirava ao seu aposento, dobrava os seus joelhos e orava. Como uma boa esposa de pastor, também costumava visitar os enfermos. Era sempre vista confortando aqueles que passavam por sofrimentos. A sua casa era um asilo para os numerosos refugiados que vinham rastejando até Genebra. Ela cuidava deles com tão bela hospitalidade que alguns chegavam a dizer que ela era mais cuidadosa para com os estranhos do que para com os próprios nativos da cidade. Ela tinha prazer na companhia dos amigos de Calvino, especialmente de Farel, Beza e outros. Idelete acompanhava o seu esposo em suas caminhadas, as quais ele fazia muito raramente para Cologne e Bellerive. A esposa de Idelete era como uma irmã para ela. Contudo, ela passou também por grandes sofrimentos, os quais lhe trouxeram muita desventura e consequentes doenças. Um por um, os seus filhos foram sendo arrancados dela, pela morte, na infância. Em julho de 1542, ela ficou muito doente, e Calvino ficou grandemente alarmado. Ele escreveu a Idelete: estou sofrendo de grandes ansiedades. No mês seguinte, o seu bebê recém-nascido faleceu. Grande foi o pesar de Calvino. Escrevendo a Idelete, ele diz: saudai a todos os irmãos, saudai também a sua esposa, a quem a mim envia o seu agradecimento pela doce e santa consolação que dela recebeu. Ela gostaria de escrever isso com suas próprias mãos para confirmar, mas ela mal teve forças para ditar algumas poucas palavras. Ao levar o nosso filho, o Senhor tem dolorosamente nos golpeado, mas Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que é mais adequado para os seus filhos. Desse modo escreveu Calvino, e me surpreende que, ainda assim, ele seja tido como alguém cujo coração estava na cabeça, ou que não possuía sentimentos carinhosos e profundos. 2 anos depois, outro dos filhos que ela deu à luz veio a falecer, uma menina ainda bem pequena. E no outro ano, um outro bebê faleceu. Assim como a Raquel dos antigos, Idelete pranteou. No entanto, diferentemente de Raquel, ela não recusou ser confortada, pois o seu consolo era que eles estavam com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Estes sofrimentos se tornaram ainda maiores em virtude dos católicos atribuírem a morte dos seus filhos ao castigo divino por eles serem hereges. Calvino e a sua esposa suportaram estas acusações com mansidão, e Calvino respondeu a eles que, embora não tivesse nenhum filho natural vivo, ele possuía miríades de filhos espirituais ao redor do mundo cristão. A vida de casada de Delete durou apenas 9 anos. Ela nunca foi muito saudável. Em 1549, era evidente que sua saúde estava ficando cada vez mais debilitada. Por 3 anos, ela sofreu de uma febre, a qual, juntamente com seus demais sofrimentos, havia-lhe abatido completamente. Calvino escreveu para Viret: "Eu temo um término fatal. Mas pode ser que o Senhor nos mostre ainda um semblante mais favorável." Contudo, os seus temores provaram ser verdadeiros. Embora sua esposa tivesse um excelente médico, Testor, um refugiado e grande amigo pessoal de Calvino, ainda assim, todos os seus esforços não foram suficientes para frear a doença. Ela foi gradualmente piorando, e por volta do dia 1º de abril, o seu estado se tornou tão sério que toda a esperança de cura se evadiu. Beza e outros amigos de Calvino, logo que souberam do fato, se apressaram em ir até lá para confortá-lo. À medida que ela se aproximava da morte, apenas uma coisa parecia atormentá-la: os seus filhos, do seu casamento anterior com Stordder. Calvino, percebendo que ela estava angustiada, e adivinhando que essa era a razão das suas preocupações, prometeu que cuidaria deles como se fossem os seus próprios filhos. Ao que ela replicou: "Eu já os entreguei nas mãos do Senhor, mas fico muito aliviada em ouvir o que já sabia, que você não abandonará aqueles a quem eu tenho confiado ao Senhor." Tendo esta última preocupação retirada da sua mente, ela calmamente esperou pela morte. Embora sofrendo bastante, a sua face revelava a doçura da paz que reinava em seu interior. O seu antigo pastor, Borgônios, que a visitou na véspera da sua partida, falou da simplicidade da sua fé e da sua elevada esperança como verdadeiramente edificantes. "Ó gloriosa ressurreição!" ela exclamou enquanto ele falava, e ainda: "Ó Deus de Abraão e de todos os nossos pais! Os fiéis de todas as gerações têm confiado em ti, e nenhum deles foi jamais decepcionado. Eu, também, confio em ti em todo o tempo." Às 6 horas, tendo seus amigos transportada para outro leito e estando ela se sentindo muito fraca, disse: "Orem, meus amigos, orem por mim." Calvino se aproximou dela. Ela ainda o reconhecia. Ele falou a ela da graça de Cristo e da força que era aperfeiçoada na fraqueza. Ele a relembrou da bendita eternidade de alegria na qual ela estava prestes a adentrar. E então ele orou com ela, confiando ao Senhor, em quem ambos criam. Por volta das 9 horas do dia 5 de abril de 1549, ela cessou de respirar. Calvino, escrevendo acerca dela para Farel e Viret, diz: "Eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio, ou na miséria, ou na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim, e nunca se ocupava demais consigo mesma. A melhor das minhas companhias foi tirada de mim." E 7 anos depois, ao escrever para Valeville, um pastor francês em Frankfurt, que também perdera a esposa, ele diz: "Eu sei, por experiência própria, quão dolorosas e devastadoras são as feridas causadas pela morte de uma excelente esposa. Quão difícil tem sido para mim governar os meus sofrimentos." Calvino, por mais que os seus deveres o pressionassem agora mais do que nunca, nunca esqueceu Idelete, e nunca, nem por um só momento, pensou em preencher o seu lugar casando-se novamente. Sempre que ele pronunciava o seu nome, o tom da sua voz e a sua expressão revelavam o quão preciosa ela havia sido para ele.